Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, sou terapeuta, criador aqui desse canal. Nesse vídeo a gente tem um assunto muito importante para todo ayahuasqueiro refletir em algum momento na sua vida e que não é válido apenas para ayahuasqueiros não, tá? Ele é válido para todo e qualquer buscador espiritual. Vamos conversar um pouquinho sobre as transferências e projeções mentais que são colocadas nos dirigentes e até mesmo na própria ayahuasca, logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente conversar melhor sobre isso, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ele é muito importante, pois faz o YouTube compreender que o canal está se esforçando para postar conteúdos de relevância e assim contribuir ainda mais com o movimento ayahuasqueiro, tá bom? Dá teu like aí que ele é muito importante pra gente. Agora vamos lá. Joe, como assim projeção? Né? Esse negócio que você está falando de as pessoas projetarem alguma coisa nos dirigentes, nos padrinhos, na ayahuasca, isso pode ser perigoso? Não estou entendendo. O que você está querendo falar com isso? Bom, vamos lá, gente. O que acontece? É muito comum mesmo, que todo buscador espiritual, ou seja, toda aquela pessoa que sente que precisa iniciar ou se aprofundar numa busca de autoconhecimento e espiritualidade e que chega em diversas filosofias, em diversas religiões e inclusive chega nas medicinas da floresta e na ayahuasca, muitas vezes essas pessoas acabam encontrando na ayahuasca, nos padrinhos, né, nos dirigentes, às vezes também nas demais religiões, né, então no padre, no pastor, no guru, no líder espiritual, uma figura de projeção, de referência, mas que essa figura de projeção e referência pode ser perigosa. É claro que é natural que à medida em que a gente começa a se desenvolver num determinado caminho, num determinado grupo né, espiritual que a gente está frequentando, é natural sim que as pessoas que estão à frente desse grupo e desse movimento se tornem pessoas de referência. Né? Então é muito comum, claro, que o padrinho, que o dirigente daquele centro ganhe uma posição de destaque não apenas no centro, mas também na vida daquelas pessoas que ali estão. É muito comum você ver, por exemplo, os sacerdotes terem uma postura e um papel extremamente importante na vida dos devotos e na vida daqueles que estão seguindo esse caminho religioso, filosófico ou espiritual. E está tudo bem em essas pessoas desempenharem esse papel. No entanto, acontece uma coisa que é extremamente perigosa nesses movimentos quando existe uma projeção e uma transferência de papéis e responsabilidades diante desse cenário. Por exemplo, imagina que essa pessoa ela precisa fazer alguma ação, ela precisa ter algum movimento na sua vida, um movimento importante que precisa ser feito na sua vida. Tá? Imagina aí, pode ser qualquer coisa, né? Às vezes uma mudança de relacionamento, às vezes uma mudança de cidade, de emprego, às vezes uma decisão que pode simplesmente determinar se aquele caminho que você está seguindo vai para um lado ou vai para outro, enfim, né? Aqueles momentos de encruzilhadas na nossa vida. Então, é muito comum que diante desse cenário e desses momentos, essas pessoas, esses buscadores, busquem seus líderes espirituais, seus mestres espirituais, os padrinhos, os dirigentes, para se aconselharem, para buscarem ali, às vezes, alguma resposta ou alguma orientação. Joe, isso é errado? Não, não é. Muito pelo contrário, né? É importante que às vezes a gente tenha essa visão externa, que a gente tenha uma visão de alguém que talvez tenha mais experiência, que tenha mais prática do que a gente na vida ou em determinadas situações como um todo. E busca isso, inclusive, nos próprios rituais de ayahuasca, né? A gente vai lá, toma ayahuasca para tentar descobrir, para saber alguma coisa. Só que o que acontece? Muitas vezes, ao fazermos esse movimento, inconscientemente a gente coloca e projeta no outro a responsabilidade pelos nossos atos. Por exemplo, imagina que essa pessoa então tá louca para sair do emprego, mas ela não tem coragem o suficiente para sair do emprego, para tomar essa decisão que é importante para sua vida, e aí ela vai lá, chega pro padrinho da ayahuasca e diz: olha, padrinho, então eu tô pensando em sair do emprego porque eu já não sou feliz lá e aquela coisa toda, e o que você acha? E aí o padrinho vai lá e diz: olha, se você não é feliz, realmente sai, busca algo que te faça melhor. E aí, ao mesmo tempo que essa pessoa encontrou uma validação ou uma orientação, porque às vezes a orientação pode ser diferente daquilo, né? Mas encontrou uma resposta nessa figura, nessa pessoa, nesse dirigente, ela vai lá e faz isso na sua vida. E imagina que não deu certo,
que ela fez aquilo e aquilo simplesmente transformou a vida dela num caos. Isso muitas vezes é projetado em cima então desse padrinho, desse dirigente, desse líder, desse guru, e o que acontece é que essa pessoa está de alguma forma dentro da sua mente sendo responsável pelo movimento que é seu. Isso faz com que nós internamente perdamos a nossa força. Cada vez mais que a gente projeta e coloca no outro a responsabilidade por um movimento ou decisão que cabe a nós, a gente passa a enfraquecer internamente e inclusive a confiar cada vez mais nas nossas próprias intuições, sempre dependendo de uma validação ou de uma opinião de alguém externo a nós. Alguém que na grande maioria das vezes não sabe como é a nossa vida, o que nós estamos passando ou que nem sequer tenha passado na sua própria vida algo relacionado a isso ou que nem conhecimento tem para auxiliar. Então, é muito perigoso, extremamente perigoso. Primeiro porque você faz um mal tremendo para o próprio guru, para o próprio líder, mestre, né? Ou até mesmo para a ayahuasca, ao transferir e depositar num terceiro, ou em algo, ou em alguém, a responsabilidade pelos movimentos que dizem respeito a você e a tua própria vida. Portanto, esse por si só é um movimento extremamente perigoso. E aí, a gente deve lembrar o seguinte, por mais que você consagre a ayahuasca, por mais que você tenha um líder, que você tenha um guru, que você tenha um mestre espiritual, que você tenha alguém que está te orientando e te dando suporte, a responsabilidade sempre será sua. E somente quando você tomar para si a responsabilidade pelos movimentos da sua vida é que você consegue ter força, independente da ação que você faça. Sabe por quê? Porque simples assim. Toda vez que eu tenho uma ação, a gente já sabe, né? Acho que todo ayahuasqueiro já sabe disso. Ao ter uma ação, o universo traz pra gente uma resposta ou uma consequência daquela nossa ação. E a gente só vai aprender a fazer boas escolhas na nossa vida, a gente só vai aprender a fazer bons movimentos na nossa vida, a gente só vai aprender a ter bons caminhos na nossa vida caminhando, escolhendo e se relacionando com as consequências de tudo aquilo que acontece na nossa vida, compreendendo que somos nós e as nossas escolhas ou escolhas de não fazer nada é que são as causas de todos os resultados que estamos colhendo hoje em dia. Portanto, o líder, o dirigente, o padrinho e a própria ayahuasca não podem ser responsáveis por trilhar o caminho por você. Busque orientação na ayahuasca? Busque, mas busque principalmente a sua própria força de fazer o movimento necessário. Busque orientação de um padrinho, de um dirigente, tenha um mestre espiritual, é bom, claro que é, mas lembre-se que você é quem deve trilhar o seu caminho e que cabe apenas a você a tomar as decisões e assumir de alguma forma a responsabilidade por aquilo que lhe acontece. Caso contrário, você transfere também a sua força para outras pessoas. E aí vale lembrar que, embora a força da ayahuasca seja maravilhosa, só vai fazer sentido se nós conseguirmos, por meio da força da ayahuasca, despertar a nossa própria força interior. Caso contrário, não tem por que ficar consagrando, não é mesmo? Então, essa é a dica que eu quero deixar, é esse o perigo que acontece nessas projeções e transferências. Digo por experiência própria, eu já projetei, eu já transferi para sacerdotes, já transferi para outras pessoas, aquilo que era meu, as expectativas que eu tinha, as construções e ideais psicológicos que eu tinha na minha mente, e isso é extremamente prejudicial, pois nos afasta da realidade e nos afasta também do outro como o outro é. A gente passa a se relacionar com aquilo que construímos em cima do outro. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir, primeiro, que os líderes, gurus e mestres espirituais são seres humanos falhos como você e eu, tá? E que a ayahuasca não tem o poder de cura sozinha. Ela tem o poder de curar à medida em que você se torne também o próprio curador. Caso contrário, não vai fazer o efeito que você quer, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, era esse o insight que eu gostaria de compartilhar. Se você tem algo a contribuir e compartilhar também por aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, deixa aí a sua mensagem, deixa aí a sua visão com relação a esse tema. E claro, se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Era isso por enquanto, um grande beijo e até o próximo vídeo.